Deus te abençoe poderosamente. Quero compartilhar com você neste momento uma parábola que me chamou muito a atenção, a parábola dos lavradores maus. Está em Mateus 21, do 33 ao 41, e diz assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de um sebe, construiu nela um lagar e edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Interessante desta parábola, e algo que Deus colocou no meu coração, é como, sendo o pai de família, o dono da vinha, enviou a vários dos seus servos para cobrar, né, o aluguel, cobrar o pagamento através dos frutos daquela vinha. E os lavradores simplesmente mataram os servos do dono da vinha. E no final ele manda o filho, pensando, né, que vai respeitar ele, dizendo que vai respeitar ele, o filho, porque é o filho do dono. Mas ainda foi pior, porque esses lavradores eram tão maus que eles resolveram, pensaram e fizeram, né? Eles pensaram que a melhor coisa que podia fazer com o filho do dono da vinha era matá-lo para ficar com a vinha, porque ele era o herdeiro. Então, se eles matassem o herdeiro, eles iam poder ficar com a vinha em paz. Só que isso não é assim, né? A mesma coisa, a gente pode pensar naquilo que Deus fez pela humanidade. Deus enviou homens e mulheres, servos de Deus, homens e mulheres de Deus que pregaram a palavra de uma ou outra maneira, falando acerca da salvação. E nós vemos que ele teve que mandar o Filho, Jesus Cristo. Em tal caso, então, Jesus está falando na parábola dos lavradores maus, está falando dele mesmo também. Então, é importante que nós saibamos que o preço da nossa salvação foi alto, né? Deus teve que enviar o seu Filho à terra para que para que morresse em meu e em teu lugar, para perdoar nossos pecados. Só que a questão de Jesus é que ele não só morreu, mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou. E essa ressurreição nos mostra que era o Filho de Deus. Então, o preço que Deus quis pagar pela humanidade foi o preço do seu Filho, da morte do seu Filho, né? Então, estes homens, estes lavradores maus, queriam a terra para eles, queriam aquela vinha para eles, só que não pertencia a eles. E mesmo que no caso eles mataram, no caso da parábola, né, mataram o filho, mas a resposta das pessoas que estavam ouvindo Jesus ali naquele momento diz que ele ia fazer esses maus perecer horrivelmente. Então, o chamado nesse momento para nossas vidas é que entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, deixamos que Ele entre no nosso coração, faça morada nele, nos dê essa salvação que veio através do sacrifício de Jesus na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, hoje está no céu com o Pai,
se preparando para vir buscar-nos, né? Para vir arrebatar-nos esta terra. Então, guarda esta palavra no teu coração e na tua mente, em nome de Jesus. Eu e você precisamos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Eu e você precisamos do perdão do Senhor em nós. Deus nos ama tanto, Ele te ama, Ele me ama de tal maneira, como diz João 3,16, de tal maneira que enviou seu Filho para dar-nos a salvação, dar-nos um presente. Bem? Deus te ama. Deus te abençoe poderosamente.